Mídia Verde se encontra revoltada. Julgamento está marcado contra a proposta por renovação de contrato de Filipe Luiz. 11 desfalques para o jogo contra o Sport. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Gente, desejar uma tarde, noite abençoada para vocês de terça-feira, que Deus esteja abençoando o lar de todos vocês e que essas bênçãos se estendam para os seus familiares, em nome de Jesus. Vamos começar aqui com as informações. Como eu falei no vídeo da manhã, o elenco do Flamengo teve 2 dias de folga. Ontem, segunda-feira, hoje, terça-feira, apenas os jogadores que precisam fazer trabalhos específicos estiveram presentes no CT Ninho do Urubu. A boa notícia é que talvez Léo Ortiz seja relacionado para o jogo contra o Sport no dia 15, né? Jogo importantíssimo, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada aí vai ser tremenda, Palmeiras e Santos, jogo atrasado, e Flamengo e Sport. Vamos ver aí, Flamengo lutando pela liderança do Campeonato Brasileiro, Palmeiras é o líder, ambos estão lutando pelo título do Brasileirão. O empate do Cruzeiro com o Fluminense foi maravilhoso. Então vamos seguindo aqui com as informações. A diretoria do Flamengo prepara aí uma contraproposta para a renovação de contrato de Filipe Luiz, como informou a Raíza Simplício. Ela apurou que o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, ou BAP, fez questão de tratar pessoalmente do assunto, diferentemente do que ocorreu na renovação de Arrascaeta, conduzida diretamente pelo diretor de futebol José Boto. Tá? Pessoas ligadas ao clube afirmam que ainda não há uma data definida para a apresentação oficial da contraproposta ao treinador. Você é a favor da renovação de contrato de Filipe Luiz? Eu sou super a favor. Esse negócio de ficar essa rotatividade de treinador não é legal. É um técnico novo, né? Precisa ainda pegar mais um pouquinho de experiência, mas eu tenho certeza que ele dará super certo no Flamengo, tá? Mudando aqui de assunto rapidinho, falando sobre o julgamento do Bruno Henrique, que ocorrerá na quinta-feira, tá? Eu quero lembrar para vocês que o CBDJ permite um único pedido de vista do processo por instância, ou seja, nenhum auditor pode pedir uma nova vista do processo na quinta-feira, dia 13, como ocorreu ontem, tá? Em contato aí com advogados, vi que é comum esse pedido de vista após o auditor ouvir as sustentações da Procuradoria e da defesa do réu, mesmo tendo um grande tempo para analisar o caso antes da sessão, tá? Resultado do julgamento de Bruno Henrique não deve passar de quinta-feira. Quinta-feira teremos aí o veredito final. Absolvido, punido, aumentando a punição. Vamos aguardar e vamos ver que ocorra o melhor aí para todos. Para o Bruno Henrique, para o Flamengo, para os seus representantes. Então, seguindo aqui com as informações. Flamengo e Palmeiras brigam pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Pela Libertadores e mais ainda nos bastidores do futebol brasileiro. Os dois se opõem aí em pauta sobre grana da Libra, né? E gramado sintético. Agora a diretoria do clube paulista envolveu até os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva no embate do bastidor da briga acirrada entre ambos, cara. Dentro e fora do campo, Flamengo e Palmeiras assumem aí protagonismo total. Tem aí uma matéria que eu vou trazer daqui a pouco, que a Leila Pereira vai trazer os jogadores que estão cedidos para a seleção brasileira, junto com o Vitor Roque, e deixou de fora os 2 jogadores do Flamengo. Ela que tanto fala aí que os clubes têm que se unir e que não pode ser um único clube querendo fazer as coisas. Rapaz, quando o calo aperta, ninguém fala nada, né? Bom, nos bastidores, Palmeiras entende que pedido do Flamengo por proibição do gramado sintético é uma clara provocação ao clube, tá?
O Palmeiras aí não deve emitir nota oficial, mas considera que o Flamengo está usando um tema que não tem a ver com o fair play financeiro para cutucar o Palmeiras. Gramado do Engenhão é sintético, gramado do Internacional é sintético, gramado do Palmeiras é sintético, então calma aí, Leila Pereira. O BAP já explicou muito bem que a manutenção do gramado sintético é bem mais barata do que você conservar um gramado natural. Então, o time que tem aí o gramado natural vai gastar muito mais. Então, inclui sim no fair play financeiro. Mas, tudo bem. Na visão da diretoria alviverde, o Flamengo está tentando se impor, enfraquecer um rival direto. Informação da ESPN, tá? Fábio Monetti. Cara, enfraquecer o rival, que ele falou, vai sair mais dinheiro. Vai ter que colocar grama natural, vai ter que cuidar da grama natural, é um cuidado mais constante, é um cuidado mais criterioso. Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo peita Palmeiras e Vasco. Meus queridos, o rubro-negro enviou aí à CBF uma proposta de fair play financeiro que visa diretamente Palmeiras e Vasco. Contra o Palmeiras, o Flamengo pede a proibição de gramado sintético em competições nacionais. Como falei, não é só o Palmeiras que tem gramado sintético. Já em relação ao fiasco da Gama, o clube quer que times com dívidas, como o caso dos empréstimos de 80 milhões da Crefisa, não possam registrar jogadores até que percam pontos enquanto houver pendência, mesmo com acordos em andamento. Isso aí aconteceria, pegaria também o Internacional, que deve pra cacete, pegaria também o Corinthians, que deve pra cacete, Vasco da Gama, ou seja, não é só visando o Vasco da Gama, como está aqui na matéria. Tem outros times aí que também sofreriam sanções caso for aceita aí o fair play financeiro. Bom, mudando aqui de assunto, Léo Ortiz pode voltar a ser relacionado contra o Sport, mas sua presença ainda depende da resposta nos treinos dos próximos dias, mesmo durante a folga de segunda-feira, o zagueiro esteve no Ninho do Urubu para dar sequência ao tratamento com o objetivo de eliminar as dores e ficar 100% para a reta final da temporada. Espero que ele se recupere o mais rápido possível. Léo Ortiz faz muita falta, inclusive o Flamengo vai tentar a contratação de um novo zagueiro aí para 2026, zagueiro do Internacional. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Situação semelhante vive Jorginho, que se recupera de uma lesão na coxa direita. O volante também marcou presença no CT e já realiza atividades com fisioterapia em campo. A participação dele diante do Sport ainda não está confirmada, mas também há chance de ser incluído entre os relacionados. Tomara. O Flamengo, no total, aí tem 11 desfalques para esse jogo contra o Sport, e eu vou trazer para você. Apesar que o Flamengo vai tentar montar uma força-tarefa para ter esses jogadores à disposição contra o Fluminense, mas contra o Sport, impossível, né? Bom, seguindo aqui com as informações, na quarta-feira, dia 12, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, será homenageado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal com o título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia também marca aí a celebração dos 130 anos do Flamengo, que reconhece a relevância do clube na capital federal, evidenciada aí pela parceria com o BRB e pela realização frequente de partidas no estádio Mané Garrincha, que é sempre casa cheia. O Flamengo, toda vez que vai jogar no Mané Garrincha, é lotado, né? Bom, o Flamengo tem um jogo aí no dia 22 de novembro, às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino, tá? E amanhã, a partir de 10 horas da manhã, se iniciam as vendas para esse confronto, tá? Da 35ª rodada. A partir de 10 horas da manhã, para sócio-torcedores, os ingressos variam de R$25 a R$600. Então, tem todas as informações na nossa página aí, valores por setor, inteira e meia, os dias e os horários para cada tipo de sócio-torcedor, tá? Então, fiquem ligadinhos lá na nossa página, Amaury de Paula Santos. Bom, a Leila Pereira, Paulo Vinícius Coelho, André Rizek soltaram as frangas ontem por causa do adiamento, mais uma vez, do julgamento de Bruno Henrique, que não teve um desfecho final.
Esse julgamento foi remarcado para quinta-feira, dia 13. Então eles vieram a público, falaram, o PVC, né, Paulo Vinícius Coelho, falou da multa que é baixa de R$100 mil, que ele mesmo pagaria, mandaria o Pix. Cara, mostrando verdadeiramente o clubismo. Ele que tanto critica os influencers do Flamengo. Gente, eu não sou influencer. Eu estou aqui para trazer informações para vocês. Eu falo como torcedor, penso como torcedor, meu coração é de torcedor. Se o Flamengo joga bem, eu vou vibrar pra caramba, vou fazer vídeo comemorando. Se o Flamengo perder, eu vou chegar aqui bolado, vou reclamar, vou soltar os bichos, não tenho rabo preso com ninguém, entendeu? Eu falo o que eu penso no meu coração de torcedor. Vejo gente, mas nem parece que é flamenguista, criando crise. A gente trazer a informação, a gente está criando crise? Não, não está criando crise. Tem que saber filtrar as coisas. A informação está aí, tem que ser trazida, né? A minha função é essa. Bom, então vamos lá. Então, a Leila Pereira questionou aí esse julgamento do Bruno Henrique e tal. O PVC também falou que seria o maior escândalo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E não falou do Vitor Roque, que fez uma postagem homofóbica após vencer aí o São Paulo, né? Fez a foto de um tigre com um cervo na boca, né? Aí agora, o que aconteceu, meus queridos? Vitor Roque do Palmeiras será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça na próxima segunda-feira, dia 17, por causa da postagem de teor homofóbico após o clássico contra o São Paulo. O jogador foi enquadrado no artigo de discriminação e pode receber suspensão de 5 a 10 partidas. Então vamos ver qual vai ser o desfecho desse julgamento. Isso já aconteceu já tem um tempão. Mais de 2 meses. Agora que o jogador da dona Leila Pereira, da dona Leila Crefisa, da dona Bruxa do 51 vai ser julgado. Vamos aguardar, vamos ver os desfechos, vamos ver o que ela vai falar com relação a isso? Então, como eu falei, né, agora mudando de assunto, o Flamengo está em vias de fazer uma nova proposta ao zagueiro do Internacional, que é o Vitão, e a negociação já tem data para avançar, tá? No início deste ano, o Flamengo havia sinalizado uma proposta próxima aí de 37 milhões por Vitão. Além disso, o clube ofereceu o abatimento da dívida referente aos direitos econômicos de Thiago Maia, valor que ainda não foi quitado pelo Internacional. No setor de Vitão, o Flamengo conta com Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e os jovens Cleiton e João Vitor. Tá? Então, o Flamengo, dezembro começa a fazer a proposta, né? Enviar as propostas, fazer aquelas sondagens. A janela de transferência abre em janeiro e o Flamengo aí deve mandar uma proposta oficial ao Internacional por Vitão. O jogador já demonstrou completo interesse em vir jogar no Flamengo. Resta agora saber se vai conseguir tirá-lo do Internacional. Bom, falei que o Flamengo tem 11 desfalques e eu vou trazer para vocês aqui, ó. Os convocados: Alexandro, da Seleção Brasileira; Danilo, Seleção Brasileira; Jorge Carrascal, da Colômbia, Shakira; Gonzalo Plata, do Equador; Arrascaeta, Uruguai; Varela, Uruguai; e Matias Vinha, do Uruguai. Machucados: Pedro, fratura no antebraço; Alan, fascite plantar; Jorginho, lesão na coxa; Léo Ortiz, entorse no tornozelo. Então, Léo Ortiz aqui, né, já falei para vocês com a situação dele, já está fazendo trabalho com fisioterapeuta, trabalho de campo. Jorginho também. Então, esses dois aí, espero que se recuperem a tempo para poder estarem à disposição de Felipe Luiz para o jogo contra o Sport, tá? Como falei, jogo atrasado da 12ª rodada. Aqui, uma matéria do Coluna do Fla que diz o seguinte: grande exemplo de coletividade. Falando sobre Leila Pereira. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deixa fora os jogadores do Flamengo e freta voo para Vitor Roque, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Paulo Henrique, do Vasco, que retornam da Seleção Brasileira. Então, né, confira o que disse aqui a mandatária do Palmeiras. Vou trazer para vocês. Abre aspas. O Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu poderia trazer os atletas com o Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que sim. É esse o espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro.
e não individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. Está se referindo aí ao Flamengo, como sempre, né? Por falar nisso, nenhum clube quer pagar o mesmo preço que o Flamengo pagou lá atrás, quando o Bandeira de Melo falou que teria que cortar na própria carne, que não iria contratar jogadores renomados, que poderia até cair para a segunda divisão, mas queria saldar os seus compromissos e que o Flamengo seria um time grande novamente. E conseguiu fazer isso. Em entrevista aí à Flamengo TV, Luiz Eduardo Batista Ubap falou sobre a situação do Flamengo perante os outros clubes brasileiros. Segundo o mandatário rubro-negro, até chegar ao sucesso, o Flamengo teve que cortar na própria carne. Então ele disse, os outros clubes não querem pagar o preço. Ninguém quer correr o risco de ser rebaixado, mas quitar todos os seus compromissos, saldar todas as suas dívidas. E o Flamengo fez isso, correndo um grande risco, mas não teve medo. E hoje somos novamente uma grande potência e uma grande nação que ama esse time. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.